A Bíblia começa com um erro. Pelo menos é assim que muita gente pensa. Porque no primeiro capítulo de Gênesis, Deus cria a luz antes de criar o sol. E aí tem dois tipos de reações muito comuns. De um lado, quem diz, tá vendo? Isso não faz sentido. Do outro, quem responde, não questione. Mas e se as duas reações estiverem erradas? E se isso não for falha, mas estratégia? Estratégia para demonstrar uma visão inteira de mundo. Você já sentiu que precisa escolher entre acreditar na Bíblia ou ser intelectualmente honesto? E se eu te disser que esse capítulo não está tentando explicar como o mundo foi feito, mas está travando uma guerra invisível? Uma guerra contra o caos, contra os ídolos, contra a ideia de que sua vida é acidente. E se aquele detalhe da luz antes do sol for uma das mensagens mais importantes de todo o capítulo? Ao longo desse vídeo você vai descobrir. Porque o texto evita até dar nome ao sol e à lua? Porque os 7 dias não são apenas cronologia? Porque a frase imagem de Deus é mais perigosa do que parece. Mas principalmente, você vai perceber que Gênesis 1 não é uma aula antiga sobre a origem do universo. É uma afirmação radical sobre identidade, sobre ordem, sobre propósito. Então, antes de descartar esse capítulo como literal demais ou simbólico demais, vamos olhar de novo. Porque aquilo que parece um erro pode ser intenção. Agora, preste atenção na forma do texto. Se você lê Gênesis 1 como se fosse uma abordagem moderna, ele parece simples, sequencial, direto. Mas ele não foi escrito como reportagem. Ele foi escrito como literatura sagrada. A tradição cristã sempre entendeu que esse relato não é um tratado científico, mas uma catequese profunda sobre Deus, o homem e o mundo. O capítulo tem ritmo, tem repetição, tem padrão, quase como um refrão que volta e volta. Deus disse, e assim se fez. Deus viu que era bom. Sobreveio a tarde e a manhã. Isso não é descuido, é estrutura. O texto foi organizado para ser proclamado, memorizado, rezado. Ele tem cadência, ele marca tempo. E quando você olha com mais atenção, percebe algo ainda mais interessante. Os dias não estão ali por acaso. Eles seguem um desenho. No primeiro dia, Deus separa luz e trevas. No quarto, coloca luzeiros para governar essa luz e essas trevas. Primeiro ele organiza, depois ele preenche. Guarde isso. Primeiro, estrutura. Depois, plenitude. Isso muda completamente a leitura. Porque o foco não está em explicar o mecanismo físico da criação. O foco está em mostrar a ordem. Em vez de responder como tudo aconteceu, o texto responde: quem dá sentido a tudo? Agora coloca isso no contexto do mundo antigo. Os povos ao redor de Israel acreditavam que o universo nasceu do conflito. Num famoso mito babilônico, o Enuma Elish, me perdoe se eu não falei correto a pronúncia, o jeito de falar, mas o mundo surge depois que um deus derrota outro em combate. O céu e a terra nascem do corpo de uma divindade vencida. O cosmo era fruto de guerra. Além disso, o sol era tratado como deus. A lua era tratada como deusa. As estrelas eram vistas como forças que controlavam o destino humano. Agora observa o que Gênesis faz. No quarto dia, Deus cria os luzeiros. Mas o texto não chama sol de Deus, não chama lua de deusa, ele nem usa
os nomes associados a essas divindades. Ele apenas diz o maior luzeiro e o menor luzeiro. Sem título sagrado, sem personalidade divina, sem poder espiritual próprio. São instrumentos, função, serviço. O que outras culturas chamavam de deuses, Gênesis chama de ferramenta. E lembra do detalhe que parece erro? A luz aparece antes do sol. Isso é uma declaração. A fonte não está no astro. A luz não depende de uma divindade cósmica. Ela depende da palavra. Agora percebe o impacto disso. Quem ouvia esse texto pela primeira vez estava escutando algo explosivo. O sol não governa, a lua não controla o destino, o universo não nasce de violência. No versículo 2, a terra é descrita como sem forma e vazia. Não é um campo de batalha, não é uma luta entre deuses, há desordem. E o que Deus faz? Ele separa luz das trevas, águas de cima das águas de baixo, terra do mar. Separar aqui não é dividir por conflito, é organizar por propósito, colocar limites, definir funções, criar espaço para a vida. No mundo que explicava a origem de tudo pela violência, Gênesis apresenta outra imagem. O universo nasce da palavra. Séculos depois, o Evangelho de João diria que essa palavra não é apenas som, é o próprio verbo, com um significado muito mais profundo. Deus disse, e assim se fez. Sem guerra, sem cadáver divino, sem caos competindo como Criador. A realidade surge da intenção, não da violência. Porque se o mundo nasce de conflito, ele continua conflito. Mas se nasce de intenção e ordem, ele pode ser compreendido, ele pode ser habitado, ele pode ter sentido. Isso significa que o mundo não é um campo de batalha cego, é um lugar que pode ser estudado, cultivado, organizado. Gênesis 1 não é um texto ingênuo, é arquitetado. Ele não está apenas contando como tudo começou. Ele está dizendo que o universo não é refém das forças instáveis, não é produto de acidente. Ele tem forma, propósito, direção. E tudo isso prepara o terreno para a parte mais ousada do capítulo. Até aqui, o texto organizou o mundo, mas agora ele faz algo ainda mais ousado. Redefine o lugar do ser humano dentro dele. E então vem a frase mais revolucionária do capítulo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No mundo antigo, especialmente no Egito e na Mesopotâmia, apenas reis eram chamados de imagem de uma divindade. A imagem era a representação concreta da autoridade divina. Agora observa o que Gênesis afirma. Não é só o rei, não é só o forte, não é só o poderoso. É o ser humano, homem e mulher. A tradição cristã resume isso de uma forma direta. Pode ser imagem de Deus. O ser humano tem dignidade de pessoa. Não é algo, é alguém. Isso é um choque cultural. O texto está dizendo que cada pessoa carrega dignidade representativa. Não por desempenho, não por força, mas por design. E isso conecta com tudo que veio antes. Se o sol não é Deus, se a lua não é deusa, se as estrelas não controlam o destino, então o ser humano não é escravo do cosmos. Ele não vive à mercê dos astros. Ele não é peça de um jogo divino violento. Ele é a imagem do Criador. Enquanto mitos antigos falavam de guerra entre deuses, Gênesis fala de intenção. Deus disse: o mundo nasce de propósito. E isso muda tudo. Porque se a realidade surge da violência, então a violência é fundamental. Mas se surge de intenção, então ela é inteligível. Pode ser compreendida, pode ser organizada, pode ser cultivada. E é exatamente isso que aparece na missão humana. Dominai.
Essa palavra já foi usada para justificar a exploração. Mas dentro da lógica do capítulo, dominar não é esmagar. É administrar o que pertence ao outro. É cuidar sabendo que você não é o dono. É governar refletindo o caráter de quem criou sem violência. E aqui o conflito anti-idolatria fica pessoal. Na antiguidade, as pessoas adoravam o sol porque acreditavam que ele controlava colheitas. Adoravam a lua porque achavam que ela determinava ciclos e destinos. Hoje, os nomes mudaram, mas os luzeiros continuam. Dinheiro, status, aprovação. Coisas criadas que começaram a governar. Você percebe isso quando o seu valor oscila como desempenho, quando o seu humor depende de reconhecimento, quando produtividade vira medida de identidade. São ferramentas que viram tronos, e você começa a servir aquilo que deveria apenas usar. E Gênesis faz uma afirmação radical. Nada criado merece adoração, nem no céu antigo, nem na vida moderna. A luz antes do sol não é só detalhe literário, é um aviso. A fonte não está naquilo que brilha. E então o texto chega ao seu ponto mais alto. Antes de falar de erro, antes de falar de queda, antes de falar de qualquer fracasso humano, ele declara algo sobre identidade. E Deus viu tudo o que fizera, e eis que era muito bom. Muito bom. A primeira palavra sobre a humanidade não é condenação, é bondade. E isso muda a forma como você entende a si mesmo, porque muita gente aprende primeiro sobre culpa e insuficiência. Mas Gênesis começa a dizer quem você é antes de dizer onde você errou. Você é imagem. Imagem não é selfie, é representação. Se Deus cria organizando o caos, a imagem aparece quando você organiza o seu mundo, quando você coloca limite no que está te consumindo, quando você decide que uma ferramenta não vai governar a sua atenção, quando você usa a palavra para construir, não para ferir. Isso é reflexo. Ser imagem não é ser o centro do universo, é refletir o centro. E isso é libertador, porque se você não é a fonte, você não precisa sustentar o mundo. Se você não é Deus, você não precisa carregar o peso da onipotência. Mas você é imagem, você tem propósito. E talvez a pergunta não seja apenas como tudo começou, mas o que está refletindo? Se sua vida parece confusa, cheia de tarefas acumuladas, pressão por desempenho, talvez o problema não seja falta de capacidade, talvez seja falta de ordem. O capítulo começou separando. Talvez sua transformação também comece assim, separando o que é essencial do que é ruído, separando ferramenta de fonte, separando identidade de desempenho. Porque quando a imagem tenta ocupar o lugar do Criador, o caos volta. Mas quando a imagem reflete a fonte, a ordem reaparece. E o capítulo ainda guarda um último detalhe, talvez o mais surpreendente. O capítulo termina de forma inesperada. Depois de 6 dias de movimento, organização e criação, vem o 7º. Ele não termina com tarde e manhã. Ele simplesmente repousa. Isso é estranho, porque o descanso não aparece como pausa por cansaço, aparece como finalidade. A criação não caminha para a exaustão, caminha para a comunhão. No mundo antigo, marcado por medo dos deuses e trabalho incessante, descanso não era parte da teologia. Aqui é o destino da criação. O universo não está em direção ao caos, está indo em direção ao encontro. O 7º dia revela algo decisivo. Você não foi criado para viver em estado permanente de produção. Não foi criado para provar o seu valor o tempo inteiro. Não foi criado para sustentar o mundo. Você foi criado para refletir e para descansar na fonte.
E agora, volta lá no começo. Luz antes do sol. Aquilo que parecia erro na mensagem, a fonte não está no que brilha. A fonte não está no que brilha. Não está no que governa seu calendário. Não está no que mede o seu desempenho. Quando a criação ocupa o lugar do Criador, o caos retorna. Mas quando a imagem descansa na origem, a ordem reaparece. O sétimo dia é a confirmação disso. Você não é a fonte, você não é o centro do universo, você não precisa ser a própria luz. Você foi criado para refletir a luz e viver a partir dela. Talvez a pergunta final não seja como Deus criou o mundo, mas você está refletindo a fonte ou tentando substituir a fonte? Porque quando a imagem tenta ocupar o trono, o peso é insuportável. Mas quando ele aceita seu lugar, a vida encontra direção. E quando você entende isso, você para de competir com a luz, começa a refletir. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa reflexão, se você gostou desse estudo do primeiro capítulo de Gênesis, eu te peço para se inscrever no canal, te peço para curtir e até mandar para a pessoa que você lembrou. Porque assim a gente vai criando um canal aqui que reflete sobre Deus, sobre a fé, de uma forma mais profunda.